A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos começando mais uma vez o programa Verdade e Vida. Eu tenho a grande alegria de partilhar com você e com a sua família a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um assunto empolgante, o Deus inescapável. Eu quero convidar você e a sua família para assistirem o programa e, se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra preciosa para o nosso coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do presbítero Solano Portela, presbítero ali na Igreja Presbiteriana em Santa Amaro, São Paulo, e atualmente é diretor financeiro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de vice-presidente da Junta de Educação Teológica da nossa IPB. Solano, seja bem-vindo aqui ao nosso Verdade e Vida. Obrigado, é um prazer estar aqui com os irmãos. Solano, no dia 12 de abril de 1961, o primeiro astronauta, o russo lá, Yuri Gagarin, quando estava lá em cima, proferiu uma frase que ficou famosa, quando ele disse lá que a Terra é azul, mas que ele não viu Deus. Por que é que algumas pessoas negam a existência de Deus e não existe evidência suficiente para que prove a existência de Deus? Presbítero, a questão não é a ausência de evidências. As evidências existem, elas são abundantes e a própria palavra de Deus diz que elas estão presentes na criação. Deus é o Criador e a própria criação atesta a existência de Deus, a pessoa de Deus, as obras de Deus. O problema é exatamente o pecado. É como se nós andássemos no mundo com uma série de cartazes assim: Deus criou esse mundo, mas as pessoas estão andando nele como se estivessem com um saco de papel colocado na cabeça. E elas não conseguem reconhecer essa evidência, o pecado cega-lhes os olhos e somente quando a ação milagrosa de Deus através da salvação abre os olhos é que elas conseguem perceber que as evidências são abundantes, Deus se revela na sua criação e se revela também de uma forma toda especial em sua palavra. Solano, muitas pessoas dizem acreditar em Deus. Será que o Deus que essas pessoas dizem acreditar é o Deus revelado na palavra de Deus, na Bíblia? Por certo, não. O pecado distorce as pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, elas são pessoas religiosas, isso é uma verdade bíblica, mas, no entanto, elas distorcem e adoram a criatura em vez do Criador. A religiosidade delas é distorcida. Então, no texto base da mensagem deste programa, por exemplo, ele é um dos textos onde traz declarações sobre a pessoa de Deus da forma mais clara, mostrando que Ele é soberano, que Ele é majestoso, mostrando tudo o que Ele é, que Ele está acima das criaturas e que nós deveríamos reconhecer a sua existência. No entanto, o próprio texto fala também de que as pessoas pegam artefatos, objetos, esculturas e fazem desses objetos o seu Deus. Limitam, assim, a um Deus que é menor até de quem faz aquela escultura. E assim distorcem o seu Deus. O tamanho do Deus dessas pessoas é menor do que elas são. Portanto, não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é majestoso, é soberano, Ele é todo-poderoso. Deus se distancia do homem ou o homem se distancia de Deus? Na realidade, o homem está distanciado de Deus em função do pecado. Esse trecho que eu estava falando, por exemplo, em Isaías 40, no versículo 27, diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. A referência aqui são as pessoas, até às vezes pessoas dentro do povo de Deus, que fica choramingando, dizendo que Deus não atenta para os seus problemas, não atenta para as
as tribulações que possam estar vivendo em suas vidas, mas Deus está atento a tudo isso porque Deus tudo sabe, tudo conhece. É muito mais a visão introspectiva que as pessoas têm de Deus que faz com que elas não vejam Deus quem é e não vejam aonde Ele age, onde Ele atua. Finalizando a nossa entrevista, como pode Deus ser tão majestoso, tão poderoso e ao mesmo tempo ser um Deus amoroso e próximo? Isso é muito diretamente revelado a nós na pessoa de Jesus Cristo, né? O texto de Isaías, que fala dessa majestade de Deus, dessa soberania, ele está incrustado no bojo de uma profecia messiânica. O início do capítulo fala exatamente daquele que iria preparar o caminho no deserto, que é João Batista, e daquele que é dito, eis aqui o meu Deus, que é Jesus Cristo. É nele que nós temos a salvação, é nele que o amor de Deus é concretizado, é nele que nós abraçamos e aprendemos a reconhecer essa amorosidade que é típica do nosso Deus. Ele é soberano, ele é regente, ele é justiça, mas ele é amor infinito também. Muito obrigado, presbítero Solano, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Certamente o senhor vai voltar numa oportunidade breve. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical. E logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor,
majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Eu quero abordar com você, então, o tema proposto para hoje, que é o Deus inescapável. E vamos tratar deste assunto à luz do Salmo 139, um salmo de Davi. Eu quero dizer que Deus existe. E este Deus tem atributos que só Ele mesmo possui. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é transcendente, Deus é soberano. O texto que nós estamos examinando vai nos falar sobre 3 atributos que só Deus possui. Vai falar que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente. E também, no final do Salmo, vai abordar sobre a santidade de Deus, que é um atributo moral de Deus, que Deus partilha conosco. Esse Salmo vai nos mostrar que Deus é inescapável. Em primeiro lugar, dos versos de 1 a 6, Davi vai falar sobre a onisciência de Deus. E ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Na verdade, só Deus nos conhece plenamente. Os gregos diziam assim: conhece-te a ti mesmo. Equívoco, tolice. Nós não nos conhecemos. O marido não conhece plenamente a sua esposa. A esposa não conhece plenamente o seu marido, os pais não conhecem plenamente os seus filhos, os filhos não conhecem plenamente os seus pais, nós não nos conhecemos. Alex Carrel escreveu um livro curioso chamado O Homem, esse Desconhecido. O homem faz viagens interplanetárias, o homem descobre os segredos da ciência, o homem mergulha nos corredores mais obscuros dos mecanismos mais intrincados da ciência e traz luz à tona e descobre coisas fantásticas. Mas o homem não consegue fazer uma viagem rumo ao seu interior para conhecer plenamente a sua própria vida. Mas a Bíblia diz que Deus nos sonda e nos conhece. O texto diz que Deus conhece também o nosso assentar e o nosso levantar. Em outras palavras, Deus conhece as nossas ações, desde o momento em que nós nos levantamos ao momento que nós nos assentamos. Deus conhece onde você está, o que você está fazendo. O texto chega a dizer que de longe Deus penetra os nossos pensamentos. Os psicólogos dizem que passam pela sua cabeça 10.000 pensamentos por dia. Pensamentos que nós nos alegramos de nutri-los e pensamentos que nós nos envergonhamos de contar aos amigos mais íntimos, pois Deus mergulha na nossa mente e conhece todos os nossos pensamentos. O texto chega a dizer que esse Deus é o Deus que conhece todos os nossos caminhos. Caminhos de vida, caminhos de morte, caminhos de mágoa, caminhos de orgulho, caminhos de ódio, caminhos de vingança, caminhos de cobiça, caminhos de impureza. Deus conhece de forma plena, profunda e exaustiva a nossa caminhada, os nossos caminhos. Mas ainda o texto chega a dizer que ainda a palavra não chegou à nossa língua e Deus já a conhece todas. Em outras palavras, dizem os estudiosos
que nós só conseguimos discursar e falar porque temos um gatilho dentro de nós, que cada palavra que sai da nossa boca já tem 15 palavras engatilhadas. É por isso que nós não perdemos o raciocínio numa fala. Pois mesmo quando essa palavra ainda não chegou à nossa boca, Deus já conhece todas elas. E mais do que isso, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Palavras cheias de ira, de destempero emocional, palavras torpes, palavras impuras. Deus conhece todas essas palavras antes delas serem proferidas. Mas o texto ainda avança para nos informar outra coisa. E diz assim: Deus me cerca por trás, Deus me cerca por diante, e sobre mim Deus põe a sua mão. Este Deus, de fato, é inescapável. E a reação do salmista foi esta aqui: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Quem pode atingir esse conhecimento? Deus é inescapável porque Ele conhece você plenamente, profundamente, exaustivamente. A reação de Davi é a seguinte: se Deus me conhece de forma tão profunda, como é que eu posso escapar desse Deus? Como é que eu posso me esconder desse Deus? Em que corredor escuro eu posso estar para Deus não me ver? Qual é a jaula, qual é a masmorra, qual é a prisão, num recanto deste universo que eu posso me ausentar de Deus? E ele pergunta isso: para onde me ausentarei do teu Espírito? Ele vai tratar agora, não da onisciência de Deus, mas da onipresença de Deus, nos versos 7 aos versos 11 e 12. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Onde existe um lugar onde Deus não esteja? O universo não é infinito, só Deus é infinito. Os estudiosos chegam a dizer que o nosso universo tem 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Imagine que eu conseguisse embarcar na esteira da luz a 300 mil quilômetros por segundo. Imagine que eu tivesse 92 bilhões de anos para fazer esta viagem. Ao chegar no final desta viagem, a 92 bilhões de anos-luz, lá no extremo máximo do universo, Deus estará lá. O salmista diz assim: se eu vou para os mais altos céus, lá Deus está. Outras pessoas, então, tentando fugir de Deus, escapar de Deus, pensam: se eu morrer lá no Sheol, lá no abismo, Deus não vai estar. E Davi vai dizer o seguinte: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Deus está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, no Sheol, no mundo dos mortos, na sepultura, Deus também estará lá. Preste atenção nisso. As pessoas que, no desespero da vida, pensam em suicídio, achando que se elas tirarem a sua própria vida, elas escaparão de Deus, elas estão enganadas. Porque Deus está lá no mais profundo abismo. Deus é inescapável. O salmista chega a dizer o seguinte: que é impossível eu me ausentar de Deus, ainda que eu me detenha nos confins dos mares, Deus ainda lá estará. É impossível eu escapar de Deus. Por isso, esse homem vai chegar a dizer o seguinte: e se eu me esconder nas trevas? E se eu apagar a luz? Será que eu consigo me esconder de Deus? Ele diz o seguinte: a luz e as trevas para Deus são a mesma coisa. Aliás, Vitor Hugo um dia escreveu sobre o seguinte fato: um raio de sol queria conhecer as trevas. E ele percorreu o universo. E ele não conseguia ver as trevas. Por quê? Porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas.
Deus é luz. Portanto, para Deus, luz e trevas são a mesma coisa. Nós não podemos nos envolver no manto da escuridão, no manto das trevas, tentando nos esconder de Deus, porque Deus estará lá e Deus é o Deus inescapável. Mas agora o salmista vai mostrar que esse Deus, além de ser onisciente e onipresente, dos versos 13 a 18, ele vai falar que esse Deus é onipotente. E ele diz o seguinte: Senhor, tu formaste o meu interior de forma assombrosamente maravilhosa. Tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Tu conheceste os meus ossos quando eles ainda eram informes. E aqui eu quero descrever uma coisa preciosíssima para você. Esse Deus que está em todo lugar, esse Deus que conhece todas as coisas, é o Deus que formou você desde o ventre da sua mãe. E é curioso porque Deus viu a sua substância ainda informe. Deus viu a estrutura da sua vida. Quando ele trabalha aqui, que Deus conhece meus ossos não te forem cobertos, a palavra ossos aqui na língua original traz a ideia de estrutura, e ele está falando aqui da sua estrutura de DNA. Isso significa o seguinte: que você é um ser programado geneticamente. Isso significa que Deus colocou em você um código e você é uma pessoa única no universo. Dentre os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, ninguém tem uma impressão digital parecida com a do outro. Você não é produto de uma geração espontânea. Você não é produto de uma explosão cósmica. Você não é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Você não veio do macaco. Deus colocou em você um código. Você é um ser programado geneticamente. Aliás, os estudiosos afirmam que você tem dentro de você uma estrutura tão magnífica que você tem 60 trilhões de células vivas no seu corpo. Em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o seu temperamento. Se você conseguisse espichar a fita DNA do seu corpo, você teria 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Isso não pode ser fruto do acaso. Esse Deus que conhece tudo, que está em todo lugar, é o Deus que criou você à sua imagem, à sua semelhança, de forma assombrosamente maravilhosa. Por outro lado, o salmista está dizendo aqui o seguinte, que um ser que está sendo gerado no ventre da mãe, ainda informe, é um ser humano. Porque o texto diz, tu conheces todos os meus dias, eles todos foram escritos e determinados antes deles existirem. Portanto, o aborto é um crime, porque é tirar uma vida. Recentemente, uma das pessoas conhecidas do mundo político brasileiro disse que a mulher deveria, se não desejasse mesmo a gravidez, interrompê-la e tirar, porque aquele ser que está lá dentro é como uma verruga. A Bíblia diz o contrário, é uma vida criada por Deus, é uma vida preciosa. Deus é o Deus que nos formou e nos entreteceu no ventre da nossa mãe, e Ele conhece a nossa estrutura genética, e Ele conhece todos os nossos dias, e Ele determina todos os nossos dias. Portanto, a vida tem valor, a vida é sagrada, porque a vida é uma criação do próprio Deus. O salmista vai terminar a sua exposição falando sobre a santidade de Deus. Se esse Deus é onisciente, se esse Deus é onipresente, se esse Deus é onipotente, como é que eu devo viver a minha vida? Com temor, com reverência, com santidade. E ele termina fazendo uma oração, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra que aparece no texto, sonda-me, traz a ideia de botar para a luz aquilo que está escondido.
Aquilo que está lá no secreto, traz para a luz. Deus é o Deus que sonda, Deus é o Deus que conhece, Deus é o Deus que guia. Esse homem está dizendo o seguinte: meu Deus, eu não posso viver uma vida hipócrita, eu não posso viver uma mentira, eu não posso viver um engano. Então, Senhor, sonda a minha vida. Então, Deus conhece os meus caminhos. Então, Deus me guia pelos caminhos eternos. Eu quero andar na Tua presença, eu quero viver para a Tua glória, eu quero Te conhecer na intimidade, eu quero viver para o louvor do Teu nome, eu quero ser uma nova criatura, ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova herança, uma nova pátria. Eu quero orar em seu favor. Esse Deus é o Deus inescapável. Talvez você tolamente está tentando fugir de Deus, escapar de Deus. Mas um dia você e eu teremos que prestar conta da nossa vida e estar perante esse Deus que é o juiz de vivos e de mortos. Agora é o tempo oportuno de você apresentar sua vida a esse Deus, de você se render a este Deus, de você confessar o nome de Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Ore comigo onde você está. Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus inescapável, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus santo, o Deus que transforma a nossa história, que muda a nossa vida, o Deus que nos dá esperança, o Deus que nos perdoa, o Deus que nos ama, o Deus que nos aceita, o Deus que nos restaura, o Deus que nos dá razão para viver. Aplica, Senhor, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada no Salmo 139, o reverendo Hernandes abordou 4 realidades. A primeira, a realidade da onisciência de Deus. A segunda, da onipresença de Deus. A terceira, da onipotência de Deus. E quarto, a realidade da santidade de Deus. Concluiu com uma oração de Davi: sonda-me, ó Deus, prova-me, ó Deus, guia-me, ó Deus. Graças a Deus, porque Ele conhece tudo a nosso respeito, as nossas ações, nossos pensamentos e as nossas palavras. Deus está em todo lugar, porquanto não podemos nos esconder dEle, pois esse Deus nos fez e requer de nós uma vida santa. O Deus inescapável. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira uma das 354 mensagens que aqui já foram lá. Ou mesmo você pode ligar para 0800 119 105, que já voltou do período de férias a nossa LPC, de segunda a sexta, no horário comercial. Também pelo nosso site. Você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Você vai clicar ali em Faça Sua Doação, você vai fazer o seu cadastro, imprimir o seu boleto e pagar em qualquer banco. Ou mesmo você pode fazer uma doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para estar amanhã com toda a sua família, às 9 horas, e participar da escola dominical, ali com classe para todas as idades, e do culto matutino. E à noite do culto vespertino. Você vai dizer ao pastor que você é um convidado especial do programa Verdade e Vida. Mas como encontrar a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa? Você vai clicar ali em igreja e colocar a cidade e encontrar a igreja presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Como você está vendo, o programa Verdade e Vida, desde o dia 5, está sendo transmitido agora das 8h30 às 9 horas. A majestade de Deus. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida.
Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.